a nossa casa seja uma casa edificada na rocha e que o Senhor possa morar em nosso lar. Amém? Muito obrigado por nos receber esta noite na sua casa, por estar ouvindo essa palavra. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nesta noite, ó Pai, e tratando conosco, para que nós venhamos mudar segundo Tua vontade, Senhor, para que nós possamos ser família segundo a vontade do Senhor, para que nós venhamos ser como a esposa que o Senhor deseja que sejamos, o marido que o Senhor deseja que sejamos e os filhos abençoados neste lar. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Ou seja, nesse momento nasceu a família no coração de Deus. Ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele falou: eu vou criar alguém para que venha a ser a companhia desse homem, a ajudadora, que fosse a sua outra metade, o seu complemento. É assim que nós, esposa, somos, o complemento de nossos maridos. Como é que surgiu tudo isso, pastora? Gênesis 2, 21. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então, o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Amém? Ou seja, a mulher ela foi formada da costela do homem. Ela foi formada de uma parte importante do corpo do homem, ou seja, a costela que fica ali embaixo do braço, para que nós fôssemos acolhidas por esse homem, acolhida por esse esposo. Amém? Você, mulher, é parte do corpo do teu marido. Amém? No versículo 24 diz assim: É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Os dois se tornam um. Mas vamos entender tudo isso? Quando uma mulher e um homem se casam, são duas personalidades diferentes que estão se juntando. São duas pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, com vontades diferentes, né? Mas se juntaram para ser uma só carne. O que é isso? É achar um meio em comum entre os dois. É os dois aprenderem a olhar para o mesmo destino. É os dois se juntarem para buscar o bem comum para os dois. No casamento não existe assim: o que é melhor para mim é o que é melhor para nós. No casamento não existe é do jeito que eu gosto, é do jeito que nós gostamos. O casamento nos torna um. E para sermos um, nós precisamos achar um meio comum entre nós dois e caminhar junto. Primeira coisa, casamento
família não veio pronta. Quando Deus formou a mulher e trouxe para Adão, Ele não falou para Adão, ó, a partir de agora você vai viver assim, você vai dar esse passo, a Eva vai dar esse passo. Não. Casamento é uma construção que se é feita pelos dois dia a dia. O casal precisa construir o casamento. A base dessa construção toda, ela precisa ser sólida. E a melhor base que é Deus. Uma coisa que eu digo muito importante entre casais é o diálogo. O diálogo é quando nós sentamos para conversar e nós aprendemos a ouvir aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada. Mas nós precisamos ouvir e falar. Precisamos ter diálogo e não monólogo. Monólogo é quando um só fala e o outro somente escuta e obedece. Isso não é casamento. Casamento é quando os dois se relacionam junto, que o diálogo é constante dentro do lar. As atitudes precisam ser tomadas em conjunto. Se você está tomando atitudes sem conversar com o seu cônjuge, você está abandonando parte importante da tua vida. E isso traz consequências. Então nós precisamos aprender a estar conversando para ter um comum acordo entre os dois. Formar uma família precisa de, no mínimo, 2 pessoas. Ninguém forma uma família sozinho. Ninguém. É, no mínimo, 2 pessoas para se formar uma família. Para isso, cada um tem que desempenhar o seu papel nesse relacionamento. Cada um precisa fazer segundo aquilo que Deus lhe ordenou. Cada um precisa prestar o papel necessário para que a construção deste casamento seja firme e eficaz. Em Efésios, vamos abrir lá a palavra do Senhor, em Efésios 5, 25. Diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. No versículo 33 diz assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Amém? O que quer dizer o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Primeira coisa, os maridos, eles precisam aprender a tratar a esposa com amor, respeito e carinho, que é exatamente assim que Cristo trata a sua igreja. Primeira coisa que Cristo fez por amor, deu a vida dele pela igreja, por você que é a igreja. Ele deu a vida por você. Então, o marido precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É necessário respeitar. Professora, por que você está falando isso? Porque nós vamos ver mais para frente que o marido é o cabeça do lar.
Mas tem muito marido que se acha assim, ele é o chefe. Ele é o chefe da casa. É tipo assim, eu falo e você obedece. Pode ser assim, pastor? Na verdade, quando Deus criou a família, Ele criou num tom de perfeição. Ele apostou, como disse a pastora, que duas personalidades distintas pudessem compor algo tão perfeito criado por Ele, que se chama casamento. E com certeza, o papel de cada um deve ser desempenhado com muita sabedoria, como ela tem dito, com muita ênfase. Se você não desempenha o seu papel corretamente, você compromete a estrutura daquilo que Deus criou. E quando se fala na posição do homem, comparando-o a Cristo, isso é um privilégio, porque Cristo, Ele se colocou como Salvador, mas também se colocou como aquele que daria o melhor pela igreja. E como ela disse, Ele iniciou dando a sua vida. E a partir daí, Ele começou a dar tudo o que era preciso, sem forçá-la, mas mostrando a sua autoridade. E eu creio que o homem tem que ser assim, pastor. Ele precisa ter a autoridade constituída no seu relacionamento com Cristo e na sabedoria que vem do Senhor. Não na imposição de força ou regras humanas que parecem mover-lo, mas na verdade geram somente um comando. E esse comando não remete a amor, remete somente à pressão. Amém? Vamos continuar ouvindo a pastora. Amém. Em Efésios 5, no versículo 21, diz assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Aqui diz que a obediência é de ambos, pelo respeito que tem por Cristo, por respeitar o que Cristo fez por cada um de nós. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. O que Deus vem tratar conosco aqui? Ele nos ensina que a mulher, ela é um vaso mais frágil e ela precisa ser respeitada como esse vaso mais frágil. Porém, aqui diz que a mulher precisa se submeter ao homem, obedecer ao homem, porque ele é o cabeça do lar. E como eu disse, tem muito marido que se acha chefe, mas nós vemos que o marido, ele não é um chefe, mas ele é um líder. E um líder, ele não exige uma submissão, mas ele conquista respeito, com responsabilidade e sabedoria. Ou seja, tem muita gente que pega esse versículo e imagina assim: aqui em casa quem manda sou eu. Essa é a visão de alguns homens. Aqui eu mando e você obedece. Aqui eu falo e você baixa a cabeça. A palavra de Deus diz que você precisa obedecer, que você precisa se submissa a mim. Mas quando nós vemos que Deus o colocou ele como um líder, e esse líder, ele não exige, ele não quer por força a submissão dessa esposa, ele não quer por força a obediência dessa esposa, mas ele conquista tudo isso com respeito, com responsabilidade e, acima de tudo, com sabedoria. Eu fiz um desafio para as minhas discípulas, e durante esse tempo aí que nós estamos reclusos em casa, nós estamos estudando Provérbios. E Provérbios, primeiros Provérbios, 1, 2, 3, fala muito sobre
sabedoria. Fala muito sobre você ter a sabedoria de Deus e não a sabedoria do homem. E é com essa sabedoria que o homem conquista a submissão da sua esposa. É com essa sabedoria que o homem governa o seu lar. E é com essa sabedoria que você, mulher, é sábia e edificadora do seu lar. Porque também a palavra de Deus nos fala que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola derruba com as próprias mãos. A mulher que não tem a sabedoria de Deus, primeira coisa, ela se iguala ao marido. Aqui não tem um cabeça, nós dois somos cabeça. Não existe isso. Fato é que se você analisar qualquer ser vivo, o normal de qualquer ser vivo é ter uma cabeça. E a palavra de Deus diz que no lar, o cabeça do lar é o marido. Querida, se você tem tomado as decisões da tua casa, se você tem tomado as rédeas, é você quem manda, é você que tem o controle. Amor, acorda. O seu lar não é um lar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos, cada um, desempenhar o seu papel dentro do casamento, para que haja uma união perfeita e agradável ao Senhor. Para que o Senhor possa entrar no nosso lar e se agradar do lugar onde Ele está. Com certeza. Porque a convivência do marido e da mulher são de sabedoria. A sabedoria que o Senhor deixou em Provérbios. E Ele fala que está ali, você pode buscar, que Ele vai te dar a sabedoria. Ele dá a sabedoria para todos que o buscam. Então você precisa buscar essa sabedoria. E tem uma chave para o casamento. Pastor, lê para mim em Eclesiastes, que fala sobre o cordão de 3 dobras. Posso fazer um comentário? Pode. A pastora falou sobre, quero dar um conselho aos homens. A pastora está aconselhando as mulheres, eu quero dar um conselho aos homens. Marido, amai as vossas esposas. Amém? Como Cristo amou a igreja. Quando nós pensamos nesse amor, a gente olha muito para o aspecto carnal. Falar, dizer que ama, trazer flores, né, e assim por diante. Mas enfim, o amor que a Bíblia exige, que o Senhor ensina, é o amor de Coríntios 13. Eu vou citar rapidinho aqui algumas características desse amor, para que você observe se você ama de verdade. Primeiro, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se inveja, não se vangloria e nem é soberbo, não se importa com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. A Bíblia diz que esse amor é maior do que os dons, é maior do que o potencial de um profeta, é maior do que todas as riquezas. E às vezes a gente se pega em alguns detalhes de pessoas que se irritam no relacionamento, que não têm paciência, que falam, como disse a pastora, sem sabedoria, que não se portam convenientemente. Conselho para você, marido, e também para a esposa: aprenda a viver o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Cristo, o amor que Ele teve pela igreja. Está baseado no seu próprio ensino. E Paulo termina dizendo assim no versículo 14: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Porque às vezes nós temos muitas características espirituais,
Mas o verdadeiro amor que tudo vence, que faz com que tudo seja estabelecido, está longe de aparecer nos nossos corações. Fique com isso. Vamos ler o texto? Eclesiastes 4:11. Eclesiastes capítulo 4. Glória a Deus. Verso de número 11. Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um só se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Esse versículo primeiro ele fala sobre você estar em dois, do aquecimento que um traz para o outro. Esse aquecimento não é só você dormir junto, mas você já percebeu que muitas vezes dos cônjuges está frio na fé, mas se você está em dois, o outro vai aquecer essa fé. Também fala sobre o cordão de 3 dobras. O que é isso? O nosso casamento tem que ter marido e esposa. E nós precisamos chamar para esse relacionamento Deus. Porque quando nós formamos esse cordão de 3 dobras, marido, esposa e Deus, esse cordão dificilmente se arrebentará. Chamar Deus para o casamento é a nossa função. Nós que precisamos fazer isso. Deus não vai chegar, arrombar a porta da tua casa e falar assim: ó, eu vim morar aqui. Agora nós somos em 3, não vamos ser mais 2 não. Deus não vai fazer isso. Mas você precisa trazer Deus para o seu casamento. Você precisa trazer Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Amém? Em Salmo 127, versículo 3, fala sobre os filhos. Talvez você está aí me ouvindo e fala para mim: mas pastora, eu não tenho filhos. Calma, você vai ter no tempo certo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Papai, mamãe, você tem um presente precioso que Deus te deu. E ele é uma bênção na sua vida. Filho nunca vai ser um problema. Sempre vai ser uma bênção. Muitas vezes nós reclamamos das atitudes que os filhos têm. Parte dessas atitudes que os filhos têm são culpa nossa, dos pais. Talvez você não deu limites, ou talvez você colocou muitos limites. Nós precisamos ponderar, saber se relacionar. Tem se falado muito sobre empatia. Tanto que Deus falou muito comigo no começo do ano sobre 3 palavras que o pessoal aqui da igreja já sabe, que é empatia, foco e dedicação. Empatia, você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Vou te perguntar aí, papai e mamãe, você já se colocou no lugar de seu filho? Teve um dia que uma filha nossa aqui da igreja veio conversar comigo sobre a filha dela adolescente. E ela começou a falar: mas porque quer fazer assim, quer fazer desse jeito, eu não concordo. Eu falei assim: quando você tinha a idade dela, qual era o seu pensamento? Ah, pastora, peraí, não é bem assim. É assim, querida. Precisamos nos colocar. Por quê? Porque pai e mãe,
tem um jeito, né? É tipo assim, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Então quer dizer, eu já aprendi, então ele não precisa aprender mais, porque eu já aprendi para nós dois. Errado. Nossos filhos também vão aprender a cair, a levantar. Ninguém anda sem levar um tombinho. Pode ser que você com certeza não vai se lembrar quantos tombos você levou quando começou a caminhar, mas você lembra quantos tombos os seus filhos já levaram para caminhar. E você não pode evitar esses tombos. E assim também é a nossa vida em casa. Tem algumas coisas que nós não conseguimos evitar. Nós podemos e devemos conversar com os filhos, aconselhar os filhos. É necessário, você filho, a palavra de Deus diz que se você der ouvido aos ensinamentos do seu pai, você vai evitar grandes sofrimentos e a sua vida vai se prolongar. É muito importante o filho dar ouvido aos seus pais, assim como também é importante os pais darem ouvido aos filhos. Nós vivemos hoje, né, pastor, numa época em que temos muita babá, televisão, internet, celular, né, computador. É tipo assim, sociedade. Eu arrumei alguém para cuidar do meu filho para ele não me dar trabalho. Então você chega em casa, você está cansado, a única coisa que você não quer é uma criança. Ô mãe, pai, ô pai, vem ver, ô mãe, vem ver. Quantas pessoas que os filhos chegam da escola, eles nem sequer perguntam como é que foi seu dia. Deixa eu ver o que você aprendeu, me fala sobre o seu dia. Quantos pais não gastam tempo sentando com os filhos para fazer uma lição de casa? Quantos pais não sentam com seus filhos adolescentes para conversar sobre o paquerinha da escola? Aquele paquerinha que, se você não aprender a respeitar o seu filho, vai virar um namoradinho escondido. Ou ninguém namorou escondido? Acho que foi só eu, você. Eu não. Não, né? Não. Ninguém ainda namorou escondido, só eu. Mas e se seu filho fizer isso? E sua filha? Minha filha está namorando escondido, pastora. Talvez por falta de diálogo, por falta de conversar em casa. Nós precisamos aprender a respeitar. Quando eu disse aqui, ou quando eu li, que o marido precisa aprender a amar a esposa, respeitar e tratá-la com carinho, isso serve também para os filhos. Nós, pais, nós precisamos amar nossos filhos, respeitar nossos filhos e tratá-los com carinho. Isso também serve para você, filho. Você precisa amar os seus pais, respeitar os seus pais e tratá-los com carinho. Uma família, ela precisa ter a intimidade dela. Você já parou para pensar que muitas vezes você tem tempo para todo mundo, menos para os seus? O dia a dia está tão corrido que você chega em casa, você está tão cansado, e aqueles que merecem um pouquinho só da sua atenção, você não dá. Mas talvez você passe horas conversando com alguém lá de fora. Esses dias eu tive pensando muito sobre a quarentena. Querendo ou não, a família foi obrigada por uma lei, uma ordem de um político a ficar dentro de casa com a sua família. Vocês já perceberam quantas no Facebook fala: ai, não aguento mais ficar em casa, que loucura, não aguento mais.
que tudo isso vai afetar financeiramente muita gente. Mas hoje Deus está te dando um presente para você cuidar da sua família, para você conhecer a sua família, para você se dedicar à sua família. O que tem acontecido dentro de casa? Não, pastora, lá em casa está tudo em ordem. Celular, notebook, tablet, televisão. Ó, já contratei uns canais lá que passa desenho o dia inteiro. Então tá tudo bem lá em casa. Não tá tudo bem não, querido. Não está tudo bem. Quanto tempo você tem ganhado conversando com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa? Quanto tempo vocês têm estado juntos? Eu tenho visto também muito no Facebook que a conversa é: na hora que acabar a quarentena, vai acabar com uns 10 quilos a mais. Sabe por quê? Todo mundo em casa. É café da tarde, é café da manhã, é um bolo, é um pão, é uma coisinha, um doce, não sei o quê. Mas e o dia a dia? Ah, pastor, isso não dá tempo. Dá sim, desde que você se organize dentro dos seus horários. Esse tempo que você está tendo aí com a sua família não precisa ser somente nessa quarentena. Essa qualidade de tempo precisa durar. Essa qualidade de tempo precisa ser sempre. Eu acho que está na hora da gente dispensar as babás eletrônicas e sermos pais e mães. Aqueles que sentam no chão para brincar. Eu gosto de contar algo muito interessante que eu vivi. Meu filho Caio está aqui com a gente hoje. Eu não costumava deixar ele sair para brincar em rua, nunca gostei. E eu estava grávida da Maiara, já perto para ganhar, e ele queria brincar de caminhãozinho na terra. E eu sentei no meio do quintal, fiz estradinha na terra, peguei um caminhãozinho e fui brincar com ele. Quando minha vizinha viu, ela disse assim: "Você tá louca? Você tá para ganhar neném? E você tá sentada aí no chão brincando na terra?" Aí eu falei: não tô louca, eu tô sendo mãe. Meu filho precisa de alguém para brincar. E eu vou brincar com ele. E eu não fiz isso uma vez, 2 vezes, não. Eu acho que eu até aproveitei, porque eu sempre gostei de brincar de carrinho. Então, como eu tinha um menino, eu brincava mesmo, fazia boizinho de frutas. Que delícia! E hoje? Qual é a brincadeira que você tem feito com seu filho? Ah, eu tenho visto aqui que ele tá no joguinho lá do celular, ó. Já foi longe. A pontuação dele, ó, daqui a pouco ele bate o jogo. Perfeito. Não, eu não estou falando disso. Estou falando de você sentar, de brincar. Ou você nunca brincou de esconde-esconde dentro de casa? Você brincou de sentar ali, passa anel. Essas brincadeiras que têm contato físico. É disso que eu estou falando, de ter contato físico com o seu filho, com o seu marido. É momento de aproveitarmos esse tempo que nós temos aí, mesmo que forçado, e apreciar isso como um belo presente que o Senhor nos deu, para nós termos uma qualidade de tempo em família. A sua família é um presente do Senhor. Como você tem tratado desse presente? Como você tem lidado com esse presente? Qual é o carinho que você tem tratado ele? O melhor presente que o Senhor poderia te dar é esse aí. É a tua família. É esses que estão aí na tua casa. Amém? Pastor, quer falar alguma coisa? Não, tudo bem falado. Só precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está falando à igreja. Amém? Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim:
Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Aqui fala que os pais precisam apresentar as leis do Senhor para os seus filhos. E nós temos vivido num tempo hoje em que os pais estão deixando para a escola educar os filhos, para a igreja ensinar a palavra de Deus aos filhos. Ah, mas tem as tias da escolinha, eles vão para a escolinha todos os cultos. E o que você tem feito em casa? Esse tempo que você tem precioso agora, esses dias, quantos cultos você fez dentro da tua casa, com os seus filhos? Eu vou até mais longe. Pastor, quantas crianças ainda não têm Bíblia? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem tantas crianças que não ganhou ainda de presente uma Bíblia. Mas tem o último brinquedo, aquele mais top, né? Querido, manual de instrução de vida. É esse aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Esse manual você precisa se preocupar em dar para o seu filho. Ensinar o caminho do Senhor para ele. Ensinar a vontade do Senhor para ele. A responsabilidade de trazer isso para dentro de casa é nossa. Pais, nós precisamos estar atentos, que o Senhor está aí na porta batendo. E tem muitos filhos que ainda não conhecem a palavra do Senhor, porque os pais nunca ganharam tempo ensinando a palavra do Senhor para os seus filhos. Porque seus pais estão sempre ocupados demais para pegar uma criança e não tem paciência de vê-la lendo o versículo pausado, porque ela ainda não aprendeu a ler direito. Vamos trazer amor, carinho e respeito para dentro do nosso lar. Vamos trazer Jesus para morar dentro do nosso lar. Ele precisa se sentir bem dentro da sua casa. Amém? Vamos orar. Quero abençoar a sua família, que essa palavra produza efeito no seu coração, que você tenha ousadia e coragem para empreender coisas novas a favor da sua família. Amém? Pai amado, nós te damos graça pela oportunidade que tivemos, Pai, eu e minha esposa, de estarmos aqui, Senhor, na igreja, juntamente com o nosso filho Caio, e poder dar, Senhor, essa oportunidade de ensino que o Senhor nos concedeu para cada uma das pessoas que vão acessar agora nas mídias sociais. Que o Senhor dê a eles, Pai, pelo Espírito do Senhor, entendimento, até melhor do que aquilo que foi falado pela pastora, para que eles possam, Senhor, ter a certeza de que essa palavra foi produzida no seu coração, e o desejo do Senhor é que nós possamos estar alinhados nela, nós possamos estar, Senhor, sendo guardados e ensinados por essa palavra, que haja lares melhores, que haja uma comunhão melhor entre o homem e a mulher, entre a esposa e o esposo, que haja um casamento mais seguro, selado na responsabilidade de vivermos para agradar o Senhor, não para ficarmos buscando os nossos próprios interesses, mas buscando agradar o Senhor naquilo que devemos fazer pela união, que haja relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, que eles possam, Senhor, perceber a grandeza do seu amor pela família, e como o Senhor projetou prosperidade, honra e longevidade nesse relacionamento. Que cada um de nós possamos com responsabilidade assumir o nosso papel e fazermos dessa sociedade uma sociedade melhor. Pessoas íntegras, pessoas de caráter igual ao de Cristo, homens e mulheres, Pai, que tenham transparência no agir e saibam se portar dignamente diante das questões que nos cercam. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que participaram conosco, que a sua casa, a sua família seja abençoada no nome de Jesus. Amém? Pastora, conclua, por favor. Boa noite.
Traz Jesus para dentro da tua casa e aproveita esse tempo e viva o melhor de Deus para a tua família. Viva com os seus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a sua família e que a paz, o amor do Senhor esteja sobre o seu lar para Amém. hoje e todo sempre. Amém. Shalom, amados. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.